todos, graça e paz, amém? Os irmãos podem se assentar. Como o Jair falou, hoje o Fabiano não está, né? Ele está lá em Bauru, está ele e o Joe lá. Mas nós estamos aqui e Jesus, ele está também neste lugar, amém? A pessoa mais importante já está neste lugar. Quando nós estavam orando ou louvando ali, eu senti algo assim como se a nuvem do Senhor estivesse sobre esse lugar. E o Senhor foi ministrando algumas coisas no meu coração. E eu ali, porque como hoje eu vou trazer a palavra, a gente já fica nervosa. Tanto que eu falei para o Fabiano, vamos cancelar o culto, né? Não sei se alguns irmãos lembram. Esse era o motivo. Mas vocês conhecem o Fabiano, né? E o Senhor foi ministrando algumas coisas no meu coração e uma foi essa, é como se tivesse uma nuvem sobre este lugar. E o Senhor, ele quer derramar algo nesta noite. O Senhor, ele quer derramar todos os dias. Mas para isso nós precisamos querer. Nós precisamos querer essa chuva vinda do Senhor. E outra coisa que o Senhor foi ministrando ao meu coração, era que para mim passar para vocês o privilégio que nós temos de ver isso aqui sendo gerado. De nós estarmos lá na casa da irmã Ivone, debaixo de um pé de manga. E o Alessandro sempre falava assim, que o que é grande, né, Alessandro, é monstro, né? Começa grande, é monstro. Mas nós nascemos, nós somos gerados. E nós começamos debaixo de um pé de manga. Aí viemos para este lugar aqui, que eu fico olhando, eu falo, Senhor, como que a gente cabia nesse pedacinho aqui? Mas é porque o Senhor estava no controle de todas as coisas. Então é um privilégio para nós estarmos vendo o que o Senhor está fazendo. Porque é só Ele que pode fazer isso. Irmãos, foram 5 dias para nós estarmos com este lugar aqui, ó. Será que nós somos o Todo-Poderoso? Será que nós temos esse poder? Não. É Jesus que tem este poder. Jesus, ele tem poder de fazer em 5 dias acontecer isso daqui. Jesus, ele tem poder de te curar de uma depressão. Jesus, ele tem poder de abençoar o teu casamento que está destruído. É isso que nós estamos sendo ensinados. E quando a Luciana também estava louvando ali, mas a Maria, aquele louvor Maranata, que falava assim, vamos Yeshua, desce, rasga o céu. E o Senhor ministrava o meu coração, enche a cidade de Umuarama. Será que você pode declarar, vamos Yeshua, rasga o céu e enche a cidade de Umuarama? Porque nós não queremos ser pessoas mesquinhas. Nós não queremos essa glória só para nós. Eu não quero um casamento restaurado só para mim. Eu não quero uma vida abençoada, próspera só para mim. Eu não quero ser totalmente liberta de remédios. A cidade de Umuarama precisa disso. E a igreja Voe nasceu para isso. Tem algo que eu ainda não vou falar agora. Mas a igreja Voe nasceu para isso.
No dia certo que o Senhor permitir, eu vou falar. Porque nós temos que andar debaixo da direção dEle. E eu também estava ali orando, falei, Senhor, me ajude a levar essa palavra. E no louvor que elas cantou por último, eu falava assim, porque eu fico muito pedindo, Senhor, me dá uma direção, me dá uma palavra, fala comigo. Irmãos, Ele já falou com você através dos louvores. Ele já falou quando você colocou o pé neste lugar. Eu tenho certeza que o Senhor já começou a falar com pessoas aqui. Não relute contra isso. Não é coisa da tua cabeça. Tudo é profético neste lugar. Porque de nós não tem como sair nada. E eu falava, Senhor, que essa palavra, que eles recebam a sua palavra. E o louvor falava assim, que a palavra do Senhor é escudo para os que nele creem. Eu não sei como você vai receber ela. Se é como uma correção, se é como um ensinamento, se é como uma direção. Mas receba a palavra do Senhor como um escudo para você. Saia daqui. Se toda ministração às vezes não falar com você, pega pelo menos uma palavra. Não vai para a tua casa, não vai para esta semana que se inicia, sem uma palavra do Senhor. Porque é o Senhor que vai falar com você. Eu posso virar cambalhotas aqui, a Luciana pode cantar lindo. Mas se você não quiser, se você não colocar em prática essa palavra, de nada vai adiantar. Então que você receba essa palavra. E quando o Fabiano pediu para mim ministrar, sempre de início eu já falo não. Fala, não, Fabiano, passa para o Alessandro, passa para o Jair. Vamos cancelar o culto, está muita bagunça, né? Mas aí eu já fiquei em silêncio, o Senhor me deu esse tema, que seria preparadores do caminho. Preparadores do caminho. Nós vamos estar lendo em João, se você trouxe sua Bíblia, se você trouxe o seu celular. Eu até quero encorajar vocês, vamos voltar a trazer a nossa Bíblia para a igreja. Nós precisamos disso. João, capítulo 1, versículo 19 ao 23, diz assim. Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem é você? Que você já comece a responder isso aí. Ele respondeu com toda a franqueza, eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu sou uma voz que clama na cidade de Umuarama. Eu sou uma voz que clama nas escolas. Eu serei uma voz que clama onde eu colocar as plantas dos meus pés. Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Amém?
Vocês podem falar amém, vocês podem falar glória a Deus, tá? Não precisa ficar acanhado, não. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este homem, João Batista. Nós vamos ver algumas características dele. Eu creio aqui que a maioria já ouviu falar de João Batista. João Batista é descrito como um profeta e precursor à vinda de Jesus. Ele também ficou conhecido e muito falado por ter batizado Jesus. Resumindo, João, ele era o cara. João, ele foi uma pessoa que batizou Jesus. Imagine que privilégio. João batizou. Mas nós também temos esse privilégio. Porque o Senhor nessa noite, Ele nos chama para preparar o caminho dEle. Mas você pode falar, mas Jesus já veio. Mas Ele vai voltar novamente. E o Senhor, Ele quer usar a tua vida para anunciar a segunda vinda dEle. Para saquear o inferno. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas. Se você começar a pensar só na tua família, só nos teus vizinhos, quantas pessoas que estão indo para o caminho do inferno. Então o Senhor nos chama nessa noite. O Senhor, Ele nos convoca. Hoje vamos falar um pouco sobre as características desse homem que foi levantado para preparar o caminho da vinda de Jesus. E hoje o Senhor trouxe você aqui, porque Ele te chama para ser um preparador da vinda de Jesus. Para levar a palavra, ser exemplo, ser usada onde você passar. Você pode estar se perguntando, será que eu posso ser essa pessoa? Pode. Às vezes a gente duvida, mas tem alguém que acredita em você. Uma das coisas que o Fabiano me ensinou sempre foi isso, acreditar nas pessoas. E o Senhor, Ele acredita em você. Você é uma pessoa improvável, assim como eu. Assim como o Fabiano foi. As pessoas que andam próximas da gente sabem quantas pedradas nós já levamos. Mas você é uma pessoa escolhida por Deus. E quando a gente pesquisa sobre João Batista, fala muito assim que ele foi precursor. Foi o precursor da vinda de Jesus, foi o precursor de Jesus. O que seria essa palavra? Precursor significa anunciar, prepara o que vai adiante, o que vai à frente. Então olha o que te espera. Você não vai para trás, você vai à frente. O Senhor, Ele te chama para anunciar, para preparar, para ir até a casa daquela pessoa, para dar uma palavra para alguém. Nós não estamos falando somente de estar neste lugar aqui pregando. Por isso que quando eu pedi, falei, Senhor, que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um, para que eles venham entender a qual foi o chamado que o Senhor tem para eles.
Às vezes o teu chamado de preparar o caminho não é estar aqui, não é estar tocando. Mas é estar levando a palavra para mulheres, para homens que estão com o casamento destruído. Às vezes no hospital, que o Senhor comece a levantar esses ministérios neste lugar. Pessoas que vão nos hospitais orar por pessoas. Porque nós cremos que Jesus, Ele cura. Então o Senhor, Ele vai nos preparar. O Senhor, Ele vai preparar você para cada ministério. Mas você precisa querer. Você não precisa confiar no que você sabe fazer, não. Você precisa confiar naquilo que o Senhor vai fazer através da sua vida. Porque é o Senhor que vai te usar. Será que nós temos sido um precursor de Jesus? Pergunta para você agora. Fala, será que eu tenho sido essa pessoa que está indo adiante, que está sendo como João Batista, muitas das vezes se passando por um homem meio rude, mas ele falava a verdade. Então que você se pergunte para si mesmo. Na Bíblia nós vemos vários exemplos de pessoas como eu e você, que desempenharam o papel de anunciadores, seja como profeta, apóstolos, discípulos. Em qual desses você se encaixa? Como levita, como tocador, como líder de célula. Eu me identifico em cuidar de crianças. O Senhor, Ele te convoca nessa noite. Quando nós falamos que queremos ver essa igreja cheia, não é para nossa glória. É para a glória dEle. É ver pessoas dizendo neste lugar que Jesus é santo. Que Jesus é santo. Que Jesus é santo. É ver neste lugar pessoas entrando aqui alcoólatras e saindo daqui libertas. É vendo pessoas entrar aqui com diagnósticos de morte e saindo daqui com vida. Será que você tem falado do que o Senhor tem feito na tua vida? Porque eu sei que cada pessoa que aqui está tem um testemunho. O Senhor quer te usar na simplicidade dEle. Com certeza Ele pode te colocar num lugar muito alto. Ministrar para pessoas importantes, Ele pode. Mas Ele pode te colocar naquela praça onde tem um monte de pessoas ali precisando somente de um abraço. É isso que o Senhor deseja de nós. Em Mateus 3:2 diz assim: naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Então a primeira característica que nós vamos falar sobre João é aquilo que ele mais falava. O que ele mais falava? Sobre arrependimento. Só que para a gente falar de algo, a gente tem que ter convicção daquilo. Você já se arrependeu de coisas que você fez? De coisas que você às vezes ainda está fazendo? Que nessa noite
seja uma noite de autoanálise. Se você precisa se arrepender de algo, essa é uma noite propícia. Que você comece a esquadrinhar o que há dentro de você. Eu estou vendo a Vitória aqui, toda de preta, de óculos, um colarzinho no pescoço, mas eu não sei o que tem dentro do coração dela. A não ser ela e Deus. João Batista pregou sobre a necessidade do arrependimento como preparação para a vinda de Jesus. Ele falava a necessidade de uma mudança genuína de coração e de vida. Que o arrependimento se manifesta-se em ações e não apenas em palavras. Às vezes nós só falamos de arrependimento. Gostamos muito de falar. Mas as nossas ações têm deixado a desejar. Nós precisamos falar menos e fazer mais. É isso que a gente precisa. Quando nós ficamos em silêncio, nós escutamos muito mais a voz do Espírito Santo. Às vezes nós atrapalhamos Ele. Às vezes Ele quer te dar uma direção, mas a gente fala tanto. Então que nós possamos falar menos e agir mais. Em Mateus 3:8 diz assim: mostrem por meio de suas ações que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados. Olha aqui que a Bíblia nos fala. Que é por meio das minhas ações que eu vou mostrar que eu verdadeiramente me arrependi. Se eu trato mal o meu esposo, é através das minhas ações. É através de começar a tratá-lo bem. É através de ações. É isso que o Senhor quer de nós. Arrependimento é se sentir triste por causa do seu pecado e decidir mudar. Olha como isso é forte. Às vezes nós ficamos tristes porque o dinheiro não deu para comprar aquela roupa que a gente tanto queria. Não deu para ir naquela lanchonete que tanto gosta. Ah, nós ficamos tristes porque o salário está pouco. As notas não estão boas. Mas nós precisamos sentir tristeza. É do nosso pecado. E você sabe o que você tem trazido tristeza para o Senhor. Mas comece a você a ficar triste por isso. Comece a você a sentir uma tristeza, a sentir nojo, a sentir vontade de abandonar isso. Isso é arrependimento. Fez algo de errado? Sinta essa tristeza e comece a mudar. Peça ajuda para o Espírito Santo. Tem coisas que você não vai conseguir fazer sozinho. Na verdade, eu vou voltar. Nada nós conseguimos fazer sozinho, se não é a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te conduz. O Espírito Santo, ele te corrige. O Espírito Santo, ele bate assim em você e fala: tá certo. Então seja totalmente dependente dele. Está com dúvida?
pergunta para o Espírito Santo. Está querendo pecar? Peça ajuda. Peça socorro. Se arrependa. Quem se arrepende, rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. É isso que nós precisamos reconhecer. Eu não preciso do Fabiano. Eu preciso é de Jesus. Você não precisa ser dependente totalmente das pessoas que estão à sua volta. Seja dependente de Jesus. Ah, mas a minha vida está assim. Ah, a minha situação está assim. Não dependa de remédios. Dependa de Jesus. Não dependa do seu salário. Dependa de Jesus. Não dependa dos seus filhos. Dependa de Jesus. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser colocada em ordem. Assim como Ele fez na minha. Nós precisamos ser totalmente dependentes de Jesus. Então a primeira característica é se arrependam. Porque quando nós nos arrependemos, nós temos propriedade, nós temos autoridade para onde nós formos conduzidos para falar. Você precisa se arrepender. Jesus, Ele te perdoa. Quantas pessoas começam a se acusar, dizendo que não tem perdão mais para eles. Mas Jesus, Ele perdoa. Mas para isso nós precisamos levar essa palavra dessa pessoa. O Senhor, Ele te chama para preparar o caminho, porque o Senhor, Ele quer vir e quer encontrar uma igreja santa. Pessoas que abandonaram o pecado. Ele vai voltar e vai ter pessoas que vão estar pecando, vai, mas que não seja as pessoas que estão à nossa volta, que se possível seja todas as pessoas que se arrependeram, porque nós não somos melhores do que ninguém. Ou será que nós vamos bater no peito e dizer, agora eu já sou salvo, eu já me arrependi? Deixa o vizinho aí, ó. Estou falando para ele, ele não escuta. Mas persevere. Que seja através da tua vida. Que seja através de você. Que essa pessoa ela possa se arrepender. Nós temos um exemplo de pessoas que se arrependeu. Davi. Nós conhecemos muito a história dele. Nós falamos muito que ele derrotou o gigante. Nós falamos que ele foi rei. Que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Olha que privilégio. Mas Davi, ele também errou. Davi, ele foi adúltero. Davi, ele cometeu adultério. Davi reconheceu o seu pecado, confessou a Deus e se arrependeu verdadeiramente. Eu não sei o que você precisa se arrepender. Mas tem jeito. Você pode ser chamado segundo o coração de Deus. Você pode ser chamado uma mulher segundo o coração de Deus. Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Salmo 51 diz assim. Preste atenção nesse salmo. Se possível, chega na tua casa e lê ele. Comece a ler, comece a declarar esse salmo. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim.
Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. Às vezes tem pessoas que estão tão tristes. Tem tudo o que precisa. Tem o dinheiro, tem uma família perfeita. Mas está faltando isso aqui, ó. Alegria. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem estire de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. E conserve em mim o coração de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis. O que fala aqui? Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis. Você está preparando o caminho. Porque aquilo que você reconhece que você está fazendo de errado, você vai ser testemunha para outra pessoa. Se você era uma pessoa que cometia adultério, você vai falar: eu fui liberto disso. Isso não compensa. Se você é uma pessoa que usava drogas e foi liberto, você vai ter autoridade. Você vai falar: larga disso. Isso não compensa. Nós temos Jesus, que é a melhor coisa. Com certeza é melhor do que muita droga por aí que vai te deixar assim, muito alucinado, muito feliz. Você tem autoridade. Se você é uma pessoa que era escrava dos remédios, você vai poder falar, você vai chegar na casa da pessoa que está com um monte de remédio. Você vai falar: você pode ser liberto disso daí, ó. É para isso que o Senhor quer te usar. É para preparar o caminho para essas pessoas. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Comece a declarar esse salmo na tua vida. Comece a declarar isso na tua vida. Você viu que ele reconhece o erro, ele pede perdão, e ele sabe aquilo que o Senhor pode fazer através da vida dele. É o que o Senhor pode fazer através da sua vida. Outra pessoa que se arrependeu, porque às vezes você pode falar: Davi adulterou. Mas outro exemplo que eu vou dar para você é o filho pródigo. Lucas 15, 18 diz assim, olha o que ele fala: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Será que nós temos sido filho pródigo? Mas que você reconheça, que você possa falar para ele assim: vou voltar para a casa do meu pai. Fala para ele: Pai, eu pequei.
Fala: pai, eu tenho mentido. Fala: pai, eu tenho adulterado, eu tenho bebido. Eu tenho sido infiel ao Senhor. Mas eu vou voltar. Um jovem que desperdiçou toda a sua herança e arrependido voltou para casa. O filho pródigo representa, sabe quem? Aqueles que se afastam de Deus. Não é só aquele que gasta o dinheiro. Mas a cidade de Umuarama tem muito filho pródigo, precisando voltar para casa. Tem muito filho pródigo, comendo comida que não deveria, andando em lugar que não deveria, buscando alegria onde ele não vai encontrar. Então tem muito filho pródigo que precisa voltar. O filho pródigo representa aqueles que afastam de Deus, mas encontram restauração ao reconhecer seu erro. Essa palavra é para pessoas que já foram crentes, cristão, evangélico. É do jeito que você acha que se encaixa. Tem muito filho pródigo aí fora. E será que o Senhor quer que nós venhamos aqui no culto somente no sábado e no domingo? Ficamos sentadinhos nessa cadeira? Será que é isso que o Senhor quer de nós? Será que é isso que o Senhor quer? Que nós vamos bater ponto aqui? Não é isso. Então a primeira característica é arrependimento. A segunda que nós vamos falar é algo também tão simples. É sobre a humildade e a submissão a Deus. João Batista, ele foi uma pessoa humilde. Ele foi submissa a Deus. Em João 3:30 diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Tem outras versões que diz assim: ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Tem uma outra que diz assim: ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Será que nós temos vivido isso daqui? Ou será que nós que precisamos crescer e o Senhor diminuir? Ou será que é nós que precisamos ser importante? É o Senhor que precisa ser importante. João Batista nunca buscou reconhecimento próprio, mas sempre apontou para Jesus, reconhecendo que sua missão é preparar o caminho, não ser o centro das atenções. Será que você pode repetir isso comigo? Eu não sou o centro das atenções. Vamos mais uma vez? Eu não sou o centro das atenções. É Jesus que precisa ser o centro. É Jesus que precisa brilhar em você. Aonde você passar, as pessoas precisam ver Jesus em você. Às vezes a gente vê um jogador, a gente fica: nossa, olha que máximo. Mas quando eu passar, quando a dona Ana passar, pessoas têm que falar: olha como a dona Ana parece com Jesus. Olha como a dona Ana tem um brilho diferente. Quando eu falo de humildade, não é de andar com uma roupa rasgada, mas é você ser humilde de coração. É você tratar aquela pessoa mais simples
Da mesma maneira que você trata aquela que você acha mais importante. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. A humanidade leva a graça, a disposição para servir a Deus e ao próximo. Ser humilde, perdão, irmãos, a humildade leva a graça e a disposição para servir a Deus e ao próximo. Porque se você não for humilde, você não vai servir ao próximo. Se você não for humilde, eu tenho que te dizer, você não serve ao próximo. Você serve qualquer coisa. Você pode servir ministério, você pode servir ao seu patrão, mas se você não for humilde, você não serve ao próximo. Porque não é porque você está em um ministério, significa que você é humilde. Ser humilde não significa fraqueza. Eu quero que você entenda isso. Se você se declarar uma pessoa humilde, você não é uma pessoa fraca. Você é forte. Pessoas humildes buscam obedecer aos mandamentos de Deus e a se submeter à sua vontade, mesmo em situações difíceis. Às vezes o Senhor vai requerer algumas coisas de você. Algumas situações muito difíceis. Esfregar a escada, né, Alessandra? Uma amadinha, né? Isso aí é ter humildade. Isso é ter humildade. Isso e mais algumas coisas. Pessoas humildes reconhecem que Deus é o Senhor e que suas vidas estão sobre a sua soberania. A sua vida está abaixo de quem? De Deus. Deus, Ele está acima de qualquer coisa. Deus, Ele está acima do seu serviço. Deus, Ele está acima dos seus status. Deus, Ele está acima do seu dinheiro. Deus, Ele está acima do seu relacionamento. A humildade de João Batista se manifestava na sua consciência, reconhecendo que ele era apenas uma ferramenta para preparar o caminho para Jesus. João Batista, ele podia o quê? Se vangloriar. Bater no peito e dizer, eu batizei Jesus. Eu estou anunciando a vinda dele. Mas o que ele falava? Eu não sou digno de desatar nem as sandálias. Será que nós temos isso dentro de nós? Eu vou lavar banheiro sem receber nem um centavo? Eu vou contribuir com cadeira para a igreja? Será que nós temos humildade dentro de nós? O que a palavra do Senhor diz? É melhor nós darmos do que receber. É melhor você dar o que? Não estou falando de dinheiro. É melhor você dar amor. É melhor você estender a mão. É muito melhor você dar. Então que nós possamos ser essas pessoas que vão preparar o caminho. Eu gostaria que você se colocasse de pé.
Saia desse lugar com convicção. Que você é um preparador do caminho. Hoje, você é escolhido para apresentar a Jesus, o Salvador de toda a humanidade. E também é escolhido para ser um preparador de caminho. Você tem esse dom dentro de você. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor, Ele já colocou algo dentro de você. Hoje você é uma escolhida. Hoje você é um escolhido do Senhor. Você é escolhida para apresentar Jesus a essas pessoas. Você é escolhida para apresentar Jesus para os seus vizinhos. Você é escolhido para apresentar Jesus, o Salvador, aonde você colocar as plantas dos teus pés. Não deixa ninguém calar você. Saia daqui deste lugar encorajada. Saia deste lugar encorajado. Com certeza aqui tem João Batistas. Aqui tem Paulos. Aqui tem Pedro. Aqui tem Marias. Deus, Ele vai te usar. Ele já está te alistando. Nós temos muita coisa para se fazer. Nós temos uma cidade inteira para levar a palavra do Senhor. E o Senhor, Ele quer te usar. Que você possa ser encorajado nessa noite. Assim como a nuvem estava sobre este lugar. Que quando você sair dessas portas, a nuvem do Senhor possa te conduzir. A nuvem do Senhor possa te conduzir aonde você colocar as plantas dos teus pés. O Senhor, Ele entrega autoridade para pessoas aqui. O Senhor, Ele entrega a autoridade de levar a palavra dEle. O Senhor, Ele quer te usar na sua simplicidade. O Senhor, Ele quer usar você para preparar a vinda dEle novamente. Que você não sabote. Que você não aborte os sonhos do Senhor para a tua vida. Que você não destrua aquilo que o Senhor já construiu na tua vida.